Toda vez que acontece uma reunião do Copom e a Selic é mantida em patamares baixos, como nós estamos presenciando agora, todo mundo sai falando por aí que a renda fixa morreu. Sempre tem aquela mesma história de que a renda fixa não oferece mais o retorno que ela oferecia antes e agora, para conseguir rentabilidade, você tem que pegar todo o seu dinheiro e colocar na bolsa de valores. Mas será que é isso mesmo? Será que isso é verdade? Nesse vídeo nós vamos falar sobre isso. Fala galera, beleza? Meu nome é Henrique Storch, eu sou certificado como especialista em investimentos pela Ambima e nesse vídeo aqui eu quero te dar a minha opinião sobre essa história de a renda fixa morreu ou então se ela ainda continua sendo uma excelente alternativa de investimentos. Então se essa é uma das suas dúvidas, já deixa seu like aqui embaixo, porque essa pode ser uma dúvida de outra pessoa também e esse like é fundamental para esse vídeo chegar a mais pessoas. Então além de te ajudar com esse conteúdo aqui, esse like vai ajudar outras pessoas também, beleza? Vamos lá então. Que a taxa Selic despencou e a rentabilidade da renda fixa não é mais tão atrativa igual ela tem sido nos últimos anos, isso já não é novidade para ninguém. E por um lado, isso é até positivo, já que essa queda da taxa Selic obriga todas aquelas pessoas que viviam de renda, só na renda fixa, sem correr muito risco, o famoso rentismo, isso obriga todas essas pessoas a pegarem seu dinheiro e investirem em outras coisas, mudarem suas filosofias de investimento para tentar buscar uma rentabilidade um pouco maior. Então essa redução dos juros pegou muita gente de surpresa e fez essas pessoas investirem em atividade produtiva, investir na economia real e com isso faz a roda girar, a economia começa a se movimentar, tem mais empresa capitalizada com dinheiro para gerar mais emprego, gerar mais investimento e por aí vai, isso tudo faz com que o país prospere. Só que por outro lado, quem investia na renda fixa, os investidores de renda fixa estão vendo a sua rentabilidade cada vez menor. Eles viram a rentabilidade, por exemplo, do Tesouro Selic a 14% ao ano, alguns anos atrás, caindo para 2% ao ano aproximadamente, no que é o que a gente está vivendo agora. Então, será mesmo que você tem que tirar o seu dinheiro da renda fixa para colocar todo na renda variável, colocar em bolsa, investir em ações? Definitivamente não. E esse, na minha visão, é um dos principais erros que os investidores iniciantes cometem. Eles pensam em qual rentabilidade que eles querem ter, o que eles precisam fazer para atingir essa rentabilidade e vão lá e colocam o seu dinheiro naquele investimento. Quando, na verdade, o certo a se fazer é você pensar qual que é o risco que você está disposto a correr e investir com base no seu perfil de risco e a rentabilidade seria uma consequência. E não é à toa que toda vez que você começa a investir, na hora que você abre a conta numa corretora, você precisa preencher um formulário para ver qual que é o seu perfil de investidor, lembra? E aí, com base nesse formulário, a corretora vai saber se o seu perfil é moderado, se é conservador, se é agressivo e com base nisso ela vai saber quais são as melhores recomendações de investimento que ela pode te dar. Por exemplo, investidores conservadores, pessoas que não querem correr tantos riscos assim, devem colocar grande parte do seu capital no tesouro direto, em renda fixa e se for colocar uma parcela do seu capital em ações, em fundos imobiliários, em renda variável, o ideal é que seja uma parcela pequena do seu patrimônio. O que acontece é que muitas pessoas não têm o perfil de risco para suportar quedas muito grandes do seu patrimônio e simplesmente esse é o motivo pelo qual ela não deve mudar a sua filosofia de investimento na hora que a Selic cai e colocar tudo na bolsa de valores. Se ela não está disposta a correr um risco maior, se ela não está disposta a ver o seu patrimônio caindo 50%, 60%, como foi o caso que a gente viu esse ano aqui em 2020, por causa do coronavírus e tudo mais, que a bolsa despencou 50% em pouquíssimo tempo, se você não tem esse perfil de risco para suportar essa queda, é melhor você não colocar muita coisa na bolsa, porque senão você vai ficar sem dormir, vai desesperar e isso não é a melhor coisa que pode acontecer. E aí, na medida que a gente vai saindo de um perfil um pouco mais conservador e vai caindo cada vez mais no perfil um pouco mais agressivo, é normal pegar uma parcela do seu capital, tirar da renda fixa e colocar uma parcela maior em renda variável, buscando uma rentabilidade maior e ciente também que o risco da sua carteira vai aumentar bastante. E caso você não migre para esse perfil um pouco mais arriscado, você pode sim manter todo o seu capital em renda fixa, você pode ser um investidor extremamente conservador, que a única coisa que você quer é preservar o seu patrimônio, não está disposto a correr muito risco e isso faz parte, está tudo certo. Outro ponto que é importante citar aqui também é o fato de que além de analisar o risco, é analisar o objetivo que a gente tem com aquele investimento. Objetivos mais de curto prazo, a gente tem que colocar investimentos de renda fixa, tesouro direto e por aí vai. E aí de preferência também nesse tipo de investimento, a gente tem que buscar investimentos que não tenham risco de
crédito, ou seja, não tem o risco de calote do banco quebrar ou simplesmente não te pagar, que não tem um risco de liquidez, ou seja, na hora que você precisar do dinheiro, na hora que tiver na hora de cumprir aquele seu objetivo, por exemplo, uma viagem, trocar de carro, trocar de casa, você tem a condição de resgatar o dinheiro não vai ficar lá preso e também não tem o risco de mercado, ou seja, um título pós-fixado que não vai ter oscilação ali no meio do caminho antes do vencimento, ou então uma ação que varia para cima e para baixo, não. Isso não pode acontecer, não pode correr esse risco de mercado, esse risco de variação de preço. Por outro lado, quando a gente está falando de investimentos mais de longo prazo, objetivos de longo prazo, na verdade, né, a gente pode pensar em investimentos um pouco mais arriscados. A gente pode assumir um risco maior pensando lá na nossa aposentadoria, porque a tendência é que no longo prazo esses investimentos mais arriscados de renda variável paguem um prêmio por aquele risco maior que a gente está correndo, né? Então, quanto maior o prazo, a gente pode assumir um risco maior, buscando uma rentabilidade maior. Então, de forma bem resumida, para investir para o curto prazo, o ideal é que seja um investimento de renda fixa, de preferência pós-fixados, que não tenham muitos riscos, e também pessoas muito conservadoras que não querem correr riscos, precisam investir em renda fixa. E por esses motivos que a renda fixa definitivamente não morreu. Ela continua sendo importante para várias situações diferentes, ela tem sua finalidade, tem a sua funcionalidade lá toda certinha, ela continua cumprindo exatamente os mesmos objetivos que ela cumpria antigamente. Então, se você quer investir para curto prazo, se você quer preservar patrimônio, se você quer fazer uma reserva de emergência, se você quer fazer até uma reserva de oportunidade, um caixa ali para aproveitar momentos de alta volatilidade no mercado, a renda fixa ainda tem o seu papel e ela sempre vai ser muito bem-vinda. E não é porque a taxa Selic caiu que a renda fixa deixou de ser importante. Ela cumpre o seu papel de segurança e a queda da taxa Selic era até algo que já era esperado, né? Era algo que já ia acontecer e a gente vai ter que viver com isso. O ideal é a gente identificar qual que é o melhor perfil da nossa carteira. Quando for investir para o curto prazo, investe em renda fixa, longo prazo já pode correr um pouquinho mais de risco, ou também de acordo com o seu perfil de risco, né? Se você é conservador, tem que ficar na renda fixa. Se você for um pouco mais agressivo, pode pegar uma parcela maior da sua carteira e colocar em renda variável. E aí outro ponto que eu quero comentar aqui é: pega os maiores países mais desenvolvidos que a gente tem no mundo e dá uma olhada no cenário econômico deles. Todos possuem taxas de juros baixíssimas, quase próximas de zero, se não for zero em vários desses casos. Em alguns momentos já até chegou a vez de alguns países terem taxa de juros negativa. Então, isso é um fenômeno muito comum que está acontecendo ultimamente e isso obriga a população desses países a colocarem suas poupanças em ações, investir em ações, investir na atividade produtiva. E isso tudo faz com que o país também prospere, se desenvolva. Não é à toa que os Estados Unidos chegaram onde eles chegaram. Eles têm 60% da população investindo em bolsa de valores, investindo em ações. Então isso capitaliza as empresas do país, tem mais recursos para contratar novas pessoas, contratar talentos, investir em novas tecnologias. Então isso tudo empurra o país para frente. Enquanto isso, aqui no Brasil, a gente está começando a engatinhar aqui agora, mas a gente ainda tem 1% da população investido na bolsa. A diferença é muito grande em relação aos Estados Unidos. E só para deixar claro, quando eu falo poupança das famílias, eu estou querendo falar de dinheiro poupado, dinheiro que elas guardaram para investir. Não necessariamente é a caderneta de poupança que muitos conhecem. E o último ponto que vale a pena ser mencionado aqui é que não é porque a Selic está em um patamar muito baixo que a gente não pode ter ganhos maiores do que isso na renda fixa. Existe uma coisa que chama marcação a mercado e com isso a gente consegue ter essas rentabilidades maiores em títulos que sejam pré-fixados e por aí vai, mas isso é tema para outro vídeo, mas eu também explico isso lá no meu treinamento completo sobre renda fixa. Vou deixar o link aqui na descrição caso você queira olhar um pouquinho mais, para você sair do zero até se tornar um investidor mais avançado de renda fixa. Um conteúdo totalmente técnico, sem muito desse discurso motivacional, é coisa para você aprender mesmo na prática investindo, então eu tenho certeza que você vai gostar, beleza? Link na descrição. No mais, comenta aqui embaixo quantos % da sua carteira está alocada em renda fixa, em tesouro direto e todos os títulos de renda fixa. Quero muito saber disso, então deixa aqui embaixo, bora bater um papo, beleza? Eu vou ficando por aqui, meu nome é Henrique Stuart e bora enriquecer. Até a próxima.